Então, gente, hoje a gente vai estar começando uma nova unidade, a unidade 7, já estamos dando introdução ao quarto bimestre. E aqui na unidade 7 a gente vai falar sobre o universo. A gente vai tratar sobre essa unidade, vai ser a unidade do quarto bimestre, vai ser só esse livro durante o quarto bimestre. E a gente vai falar um pouco sobre, de modo geral, sobre os planetas, vai ser um pouco de astronomia e astrologia que a gente vai estar tratando. A unidade 8, ela é para ser trabalhada dentro da disciplina de física, se eu não me engano eu estava olhando, mas aí qualquer coisa, quando a gente estiver passando esse mês, assim mais ou menos daqui a umas 2 semanas, eu pergunto para vocês se está tudo ok com a unidade 8, se vai ser preciso a gente inserir no nosso, se o professor está trabalhando, e eu também vou falar com ele, porque como vocês sabem, a disciplina de ciências de vocês, ela é mesclada entre física, química e biologia. Então a gente vai tratar sobre o sistema solar e aí tem outros assuntos voltados para as outras áreas. Hoje a gente vai começar falando um pouco sobre o Sol. Deixa eu aumentar aqui. É comum encontrar em livros e brinquedos reproduções do sistema solar mostrando o Sol e os planetas. Mas será que essas representações mostram todos os corpos celestes, os corpos presentes no sistema solar? Será que as distâncias e os tamanhos relativos mostrados nessas representações correspondem às diferenças reais entre os astros? Além da Terra, outros astros se movem em torno do Sol. A Lua e outros corpos se movem ao redor do Sol em diferentes órbitas. O sistema solar é formado por uma estrela, pelos planetas e satélites naturais, pelos planetas anões e por incontáveis corpos menores. Inicialmente pelo Sol, que é o centro do nosso sistema solar, lembrando que ele é o centro do nosso sistema solar em específico apenas. No centro do sistema solar se encontra o Sol, uma estrela. O Sol apresenta diâmetro em torno de 1.390.000 quilômetros e tem a mesma idade do sistema solar. Para se ter uma ideia de quão grande o Sol é, dentro dele caberiam aproximadamente 1,3 milhão de planetas Terra. Ele é formado principalmente pelos elementos hidrogênio e hélio, que também são encontrados na Terra, mas em menor proporção. De toda a matéria existente no sistema solar, cerca de 99% está concentrada no Sol. Em razão disso, ele é o centro gravitacional do sistema solar. Os cientistas estimam que a temperatura do Sol chega a 6.000 graus Celsius em seu interior. Essa 6.000 graus Celsius em sua superfície e 15.000 milhões de graus Celsius em seu interior. Essa estrela permite radiação eletromagnética que fornece luz e calor, essenciais para a vida na Terra. Então a gente tem, por exemplo, a partir das informações do Sol, que ele é uma estrela gigante, enorme, e já se supõe que ele fosse muito grande, porque para que sua luz chegasse a nos iluminar, ele realmente precisaria ser muito grande. E mais especificamente, caberia mais de 1 milhão de terras nele, dentro dele, de planetas terras dentro dele. Então daí a gente tem uma noção de quão grande realmente ele é. A nossa Terra já é muito grande, a do planeta Terra já é muito grande. Agora imagina 1 milhão de planetas Terras. Então esse é o tamanho equivalente ao Sol. Outra coisa que falou aqui nesse texto, nessa parte do parágrafo que fala sobre o Sol, é... Ver aqui, cadê? Esse aqui é o diâmetro, formado por elementos. 99% da matéria está concentrada no Sol. É isso mesmo. Pronto. E depois vem os planetas, no qual a Terra está inserida. O planeta é qualquer astro que gira em torno de uma estrela e não emite luz própria, que essa era uma característica que era para eu ter lembrado na hora de falar do Sol, que eu ia apertar para vocês. Alguém sabe me dizer o que é, qual a diferença, não entre planeta, mas, por exemplo, porque a Lua não é uma estrela e o Sol é uma estrela?
Alguém sabe me Porque dizer? o Sol tem luz própria e a Lua não? Sim, exatamente. Essa é a resposta. Agora, a partir dessa resposta, então, como a Lua brilha, já que ela não tem luz própria? Com o reflexo do Sol. Certo. Então a gente tem aí, mas sai de noite. E aí, como é que acontece? Então, nessa questão da astronomia, a gente tem que o quê? Que a gente só está de noite porque a gente está de costas para o Sol, não é isso? Então o Sol ele nunca sai de lá. A gente só fica de noite porque a nossa região que a gente está, enquanto o Sol está iluminando aqui, a nossa parte está virada para cá, né? A Terra é assim, enquanto ele ilumina essa parte, está virada para cá. E a Lua está no mesmo lado que a gente. Então, a Lua ela brilha, principalmente quando ela está cheia, nem é porque ela está contrária ao Sol, tipo Terra, Lua e Sol, porque senão aí seria uma eclipse solar, mas sim porque ela recebe raios solares transversais. O que é isso? A Terra está aqui, a Lua está aqui, o Sol está emitindo raios solares aqui, e esses raios que atravessam a Terra acabam por iluminar a Lua. Então é por isso que a Lua brilha, porque ela reflete os raios solares, mas de uma forma transversal, em que são raios que atravessam as superfícies da Terra, que não atingem aonde a gente está, porque está à noite, porque a gente está completamente ao contrário de onde ele está, mas esses raios conseguem chegar à Lua e a iluminar. Então, planeta é qualquer astro que gira em torno de uma estrela e não emite luz própria, mas pode refletir a luz do Sol ou de outras fontes luminosas. Eles são aproximadamente esféricos em geral e têm mais de 4.000 quilômetros de diâmetro. O planeta do sistema solar, os planetas do sistema solar giram em torno do Sol aproximadamente em um mesmo plano e no mesmo sentido. É como se os planetas estivessem sobre um disco e este girasse em torno de seu centro, onde estaria localizado o Sol. Existem 8 planetas no sistema solar. São eles Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os 4 primeiros, eles são considerados os planetas chamados de planetas rochosos, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são planetas jovianos. Então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles são considerados os planetas rochosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são considerados os planetas jovianos, que aqui do lado tem a definição dizendo que são aqueles que se localizam depois de Marte, e a palavra joviano tem origem relativa a Júpiter, porque esse foi o primeiro planeta do tipo a ser descrito. Qual a diferença deles para os outros primeiros? Eles se diferem por terem a composição gasosa. Eles nem todos eles, não só gasosa, tem, tipo, o Saturno tem o anel de Saturno feito de rochas que circulam a gravidade de Saturno, mas os planetas são com maior quantidade de gás do que de sólido ou completamente de gás. Estes ainda podem ser divididos em gigantes gasosos e gigantes de gelo. Gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno, e gigantes de gelo, como Urano e Netuno. Com 142.984 quilômetros, Júpiter é o maior planeta do sistema solar e Mercúrio, com 4.878 quilômetros, é o menor. Para se ter uma ideia, o diâmetro da Terra é de 12.742. Isso significa que o diâmetro de Júpiter é pouco mais de 11 vezes maior que o da Terra e que o diâmetro da Terra é cerca de 2,5 vezes maior do que o de Mercúrio. Então a gente viu que o Sol tem cerca de 1 milhão, é como se fosse, o tamanho dele é como se fosse 1 milhão de terras. E aqui a gente tem que o diâmetro de Júpiter é 11 vezes maior do que o da Terra, então é como se fosse 11 terras, planetas terras. Enquanto as estrelas parecem ter um lugar fixo no céu, que elas não se parecem mover, a posição dos planetas em relação às estrelas varia no tempo. Esse movimento aparente
Se deve ao fato de que tanto eles quanto a Terra orbitam ao redor do Sol. Anteriormente chamados de astros errantes, esses corpos celestes receberam o nome do planeta, que em grego significa aquele que vagueia, que viaja sem rota. Daí a gente vai começar a falar sobre eles mais especificamente, que são os planetas rochosos, Terra, Marte, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Olha os tamanhos. O menor planeta, depois Vênus, que é praticamente do tamanho da Terra, Marte, que é menor do que a Terra, e a Terra, que é o nosso planeta. Em comparação aos planetas, eles têm esses tamanhos. Aqui eles foram feitos bem redondinhos, né? Essa também foi feita a bolinha bem feitinha. Porém, não é exatamente dessa forma. Ele é oval, mas ele tem umas malformações, umas irregularidades, os planetas. Só olhar aqui que a Terra é um planeta rochoso porque é formado por rochas. Eles também são chamados de planetas terrestres ou telúricos e apresentam superfície sólida diferente dos planetas gasosos, em que os planetas gasosos, como Júpiter e Saturno, são feitos de rocha, não são feitos de rocha, nem apresentam superfície sólida e são astros conhecidos como gigantes gasosos. Eles são constituídos principalmente de hidrogênio e hélio, e sua estrutura consiste em camadas de hidrogênio com diferentes propriedades. Imagina-se que em seu centro existe um núcleo sólido. Como eu falei para vocês, aí pode ter partículas sólidas, mas é muito pouco no planeta de Júpiter e Saturno, porém a maior parte dele é gasoso. Por terem constituição bastante diferente do planeta Terra, os planetas gasosos sempre despertaram a curiosidade dos pesquisadores. Em 1995, a nave não tripulada Galileu orbitou Júpiter e lançou uma sonda no planeta, que fez diversas medições e pôde aprimorar o conhecimento sobre gigantes gasosos. Enquanto isso, os gigantes de gelo também apresentam hidrogênio e hélio, mas em menor quantidade. Os gigantes de gelo, Urano e Netuno, apresentam massa bem maior que a dos planetas rochosos e são compostos de outros elementos como carbono, oxigênio, nitrogênio e enxofre, que formam diferentes moléculas. A atmosfera de Urano, por exemplo, é composta de metano, o que confere ao planeta uma coloração azulada. Então a gente tem aqui, ó, o gigante do sistema solar, que é Júpiter, o Saturno, que é outro planeta gasoso. Isso aqui tem esses desenhos que a gente às vezes até aparenta ser de rocha, mas são gases. Tudo é formado de gás aqui, ó. Aqui também é tudo de gás. E Urano e Netuno são planetas congelados, de gelo. E aqui ao redor de Saturno tem um anel de asteroides flutuando constantemente ao redor dele. Daí a gente tem os que são chamados de exoplanetas. Exo é de fora, planetas a gente já viu, então exoplanetas são planetas de fora. De fora da onde? De fora do sistema solar, também conhecido como planetas extrasolares. Em 1989, observou-se pela primeira vez um exoplaneta, e no final de 2019, os cientistas tinham confirmado mais de 4.000 exoplanetas. Em 1995 foi descoberto o primeiro exoplaneta que se movimenta em torno de uma estrela parecida com o Sol. O telescópio espacial Kepler foi lançado em 2009 pela NASA para identificar planetas de tamanho semelhante ao da Terra. Entre as descobertas feitas pelo telescópio estão planetas que giram em torno de duas estrelas e um sistema planetário parecido com o sistema solar, contendo 7 planetas ao redor de uma estrela. Então, aqui é o exemplo das diferentes sistemas que existem, que o nosso sistema solar só é um dos vários que existem na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Vimos que os planetas variam bastante em tamanho, mas qual será a proporção em tamanho entre os planetas e o Sol? Quão distantes eles estão realmente do Sol? E aí tem uma escala, mais ou menos, onde o Sol está, no ponto zero, e milhões de quilômetros de distância. Então a gente tem que o último planeta, que é Netuno, ele está a uma distância de 4.500 milhões de quilômetros do Sol.
Então, a distância que a Terra está, por exemplo, do Sol é menos de 250 milhões. É bem mais perto comparado às 4.500. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, ó, eles estão bem próximos do Sol e os planetas gasosos começam a se afastar até os planetas congelados. Então, aí a gente tem uma diferença, né, de espaçamentos entre os planetas. Daí a gente vai dar início nessa parte, mas a gente vai dar continuidade só na próxima aula direitinho a partir dos planetas anões. Mas fora os planetas, fora a estrela, fora os satélites, que é o que a gente vai falar agora, a gente ainda tem outras questões que envolvem o sistema solar, que são supernovas, planetas anões, mas o que são, agora para encerrar a aula de hoje, os satélites naturais. Os planetas que orbitam uma estrela, como a Terra, podem ter outros corpos que orbitam ele. Satélites naturais são compostos pela, por corpos rochosos que não emitem luz e apenas refletem, como os planetas. A diferença é porque a definição de planeta é aquele que vaga por uma rota não definida, que é o caso da Terra ao redor do Sol. Já satélite é que fica ao redor de um planeta e não ao redor de uma estrela. O satélite natural da Terra é a Lua, que tem 3.480 quilômetros de diâmetro e constituída de rochas. Mercúrio e Vênus não têm satélites naturais. Todos os outros planetas têm pelo menos um satélite, que costuma ser chamado de Lua, com inicial minúscula, por exemplo, a Lua que orbita a Terra. A forma gravitacional de cada satélite natural pode influenciar outros satélites, os corpos que formam os anéis dos planetas e o próprio planeta que orbitam, como ocorre com a Lua em relação às marés da Terra. Por que isso acontece da Lua? A Lua ela tem um centro magnético próprio, e esse centro magnético próprio dela choca às vezes com o centro magnético da Terra, que é o que mantém, né, a força gravitacional que nos mantém no solo. E aí, em algum momento, dizem que a Lua ela está se afastando a cada dia mais do Sol poucos centímetros, e que isso vai influenciar de uma forma muito negativa a Terra por conta desse choque de gravidades, em que a Lua tem uma gravidade muito baixa, a Terra tem uma gravidade mais alta, mas a união e a tentativa de dominância dessas gravidades fez com que a Terra fizesse processos muito favoráveis com o passar do tempo e que essa briga de gravidade pode, um dia, se a Lua realmente se desgarrar da gravidade, do sistema gravitacional da Terra, de sofrermos danos ou algumas consequências em relação à falta dessa força gravitacional. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre planetas anões e por que eles são chamados dessa forma, e corpos menores do que eles, que fazem parte do nosso sistema, seja do sistema terrestre, sistema solar ou de outros planetas. Agora,